Então, pessoal, para facilitar um pouco a compreensão, eu fiz esses slides aqui, tá? Para não ter que ficar alterando valor por valor lá no GIMP, tá? Então, isso aqui é o resultado do impulso, tá? Tem 1 aqui e 0 nos demais valores, tal forma que a imagem de saída, o resultado da convolução, isso aqui é um zoom, tá? É o mesmo da imagem de entrada, tá? Então esse resultado é o mesmo da imagem de entrada, porque isso aqui é uma convolução com a função delta de Dirac, vamos dizer, tá? Ou a função impulso. Também aqui uma máscara aqui 5x5, não é? Que corresponde ao filtro da média, né? Eu vou pegar todos os valores da vizinhança desse pixel aqui, vou multiplicar todos os valores por 1 e dividir por 25, né? Todos esses 25 valores. Portanto, a gente tira uma média. E o resultado é que a imagem fica borrada, né? Então nós temos uma coisa um pouco mais definida, né? Que a imagem é uma coisa mais assim, ela vai ficar um pouco mais suave, né? Um filtro passa baixa, então ela fica mais suavizada, tá? Ou borrada. Já esse é o filtro de Sobel, ok? Típico para a obtenção de bordas, certo? Isso aqui é borda nessa direção, ó, tá? Tem a gente dá um pouquinho mais de ênfase no pixel mais próximo da origem, tá? Nessa direção, 1, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1. O somatório desses valores tem que dar nulo, tá, pessoal? Porque isso aqui representa uma aproximação digital da derivada parcial de primeira ordem, aqui no caso na direção y, tá? Supondo que as coordenadas da imagem sejam x, y aqui, linha e coluna, tá? Dependendo do software que você usa, esse padrão pode mudar, tá? E aí entenda-se Scikit-Image, ou OpenCV, ou MATLAB, tá? O Python, enfim. Então, no MATLAB é a representação linha-coluna, tá? E assim por diante. É só olhar na documentação que você não se perde. Aqui já, essa máscara aqui, tá? Já representa o Laplaciano, tá? De f de xy, que é igual à derivada parcial de f de xy, ou de segunda ordem, tá? Na direção x, mais a derivada parcial de segunda ordem da função bidimensional f de xy na direção y, tá? Então, isso aqui é um escalar, tá? Enquanto que aqui nós vamos ter um gradiente na direção y, tá? Isso aqui representa o gradiente, tá? Isso aqui, o gradiente é um operador nabla vetorial de uma função f de xy, que é dado por a direção y, ou x, tá? Derivada parcial de f de xy na direção x, mais a direção j, derivada parcial de f de xy na direção y, tá? Então aqui o gradiente de uma imagem, que é o vetor nabla, tá? Vetorial, ou seja, que tem direção i e j, tá? No caso 2D, o resultado da operação gradiente de uma imagem vai ser duas imagens, tá, pessoal? Então essa aqui seria o equivalente a essa aqui, tá? Então, se nós alterarmos essa máscara para 1, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 0 aqui, ou seja, nós teremos o gradiente na direção x, tá? Que é esse caso aqui. Então, seria uma segunda imagem. Aqui a gente percebe que são bordas na vertical. Se vocês operarem isso no GIMP, se realizarem essa operação no GIMP, vão perceber que essas bordas vão ficar na horizontal, tá? Com essa máscara aqui. Então aqui o resultado do gradiente é duas imagens, enquanto que o Laplaciano aqui, o resultado é um escalar, tá? Porque isso aqui é uma derivada parcial de segunda ordem, mais uma derivada parcial de segunda ordem, vai resultar num valor para cada posição do pixel aqui, tá? Que você aproximar, vai dar somente um valor. Tá? E
esse operador laplaciano, tá, representado por essa máscara aqui, né, aproximado por essa máscara aqui, resulta nessa imagem. Tá? Isso aqui não está normalizado. Okay? Há valores negativos aqui que estão cortados, né, porque num inteiro sem sinal de 8 bits, a gente representa só valores de 0 a 255, enquanto que os valores negativos são truncados em 0. Se a gente normalizar aqui, de forma que o 0 seja mapeado para uma escala, porque aqui nós estamos pegando 0 a 255, tá? 255. Então, o 0 anterior, da imagem anterior, que estava aqui, valor abaixo de 0, acima de 0, nós estamos normalizando aqui para a faixa 0 a 255, de forma que esses valores vermelhos ou escuros, tá? Porque se trata de uma imagem RGB, são negativos, enquanto que os positivos são claros aqui, são brancos, tá? E só para ilustrar, pessoal, vamos supor que nós tenhamos uma borda aqui na imagem, tá? Em alguma região da imagem nós temos esse perfil, tá? Uma rampa ideal, tá? De 0 a 255 aqui, por exemplo. Isso aqui é uma função, vamos supor que a gente está olhando só um perfil, tá? Horizontal aqui. A derivada parcial dessa função, parcial porque eu estou supondo que assim, essa função é bidimensional, tá? f de xy, tá? Mas estou representando parcial aqui, a função de uma só variável. Então, essa função, a derivada parcial disso aqui é uma rampa, então, portanto, tem um slope constante. Essa derivada parcial de primeira ordem tem esse perfil, ou seja, é uma porta, né? Gate function, que sobe aqui ao longo de todo o tempo de duração dessa rampa e desce quando o slope se torna nulo aqui, né? Então passa a ser nulo aqui a derivada parcial de primeira ordem aí. Já a derivada parcial de segunda ordem, aqui tem um slope positivo, né? Quer dizer, a derivada da derivada tem um slope positivo aqui. Então vamos dizer, um impulso ideal, no caso ideal, tá? Que é um caso que esse intervalo de tempo aqui tende a 0 e tem um impulso negativo aqui, tá? Lembra que o impulso é uma função de duração infinitamente curta e com uma intensidade, uma amplitude infinitamente elevada, de forma que a integral, né, de menos infinito a mais infinito, isso aqui dá 1, tá? Ou seja, tem uma área unitária, tá? Então, o impulso aqui positivo, o impulso negativo aqui. Então, essa é a derivada de segunda ordem. Observe que também, aqui no caso prático, né, onde isso aqui não é infinito, o cruzamento dessa reta aqui indica aproximadamente o centro da borda, tá? Que você enxerga aqui na imagem original, tá? Então, só um pouquinho de explicação um pouco mais matemática aí para alguns comportamentos que nós observamos aí, tá?